Olá pessoal, boa noite. Vem com a gente que está na hora de conversar sobre família. Oi Silvia, boa noite. Boa noite, amor. Boa noite a você que está ligado na Rede Século XXI. Nós temos recebido algumas mensagens do pessoal de casa e percebemos que tem muita gente sofrendo por causa do fim do casamento. Homens e mulheres que sofrem com a separação, mesmo estando na mesma casa. Mas você sabia que o sacramento do matrimônio possui uma graça muito grande e muitos casais, sem sequer conhecer a sua força, ele contém a força do Espírito Santo para unir e auxiliar o casal em todas as dificuldades e crises no relacionamento. E você pode estar se perguntando agora, mas como é que eu posso restaurar o meu casamento? Fique tranquilo, pois esse é o tema do nosso programa. Como restaurar o seu casamento em crise? E para a gente poder te ajudar, já manda para cá sua pergunta. Ligue 19 3871 9620 ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp 19 99902 0021. E para conversar com a gente, nós recebemos a psicóloga Renata Lagrota Franco. Como vai, Renata? Tudo bom, Silvia? Tudo bom, uma Prazer. alegria recebê-la, viu? Alegria é minha. Novamente, né? Você já Pois esteve é. aqui com a gente, foi muito bom, bacana. E junto com a gente também o Ayrton Tadeu Barros Munhoz, que também é psicólogo e apesar de ser terapeuta de casais e teoricamente saber algumas receitas para a felicidade no relacionamento a dois, acabou enfrentando uma crise no seu casamento e vai compartilhar sua história de superação. Certo, Ayrton? Boa noite. Oi, boa noite, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, espero poder contribuir com as pessoas que estão ouvindo a gente. E nós também recebemos o Paulo Roberto Vieira, ele é membro do COF. O que é o COF? É o Centro de Orientação Familiar. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui presente também nessa entrevista que nós vamos falar sobre família, que é o que o COF faz há 51 anos. E eu estou lá há 36 anos trabalhando também com a família. Espero poder contribuir também com vocês. Que bacana, vai ser um bate-papo bem gostoso. Sem dúvida. E para a gente conhecer um pouquinho melhor, Renata, você é casada? Conta um pouquinho. Você é psicóloga? Sou psicóloga, sou casada com outro psicólogo, né? Nos conhecemos numa casa de retiros dos exercícios espirituais, uma casa da Companhia de Jesus. E hoje é dia de Santo Inácio. Hoje é dia de Santo Inácio. sim. Santo Inácio, Então, rogai por nós. Pois é. Amém. Além de ser seu aniversário, né, Carlão? Hoje é dia de Santo Inácio. Que bom. E você, Ayrton? Bom, eu também sou casado, como vocês falaram, né? Já há 27 anos, né? Passei por algumas crises e hoje eu posso ter um processo de empatia bastante forte mesmo quando a gente percebe, assim, quando o casal está em crise, passando por um momento de dificuldade. Então, eu recebi muita ajuda, apoio, conversas, pessoas assim que me auxiliaram. E isso realmente me motivou a puxar minha carreira para aquilo que eu mais gosto de fazer hoje mesmo, que é terapia de casais e de família. Que bacana. Bacana. E o Paulo? Você falou um pouquinho que você está no COF, né? Já há alguns anos. Eu estou no COF, que é uma entidade pertencente à Arquidiocese de Campinas, né? Onde nós temos lá todas as paróquias de Campinas, com algum membro presente, fazendo parte dela também. E eu fiz agora, dia 17, 43 anos de casado, né? Graças a Deus, estou muito bem casado. E, nesse tempo todo, a gente vem orientando as famílias no conviver diário com a família, com o esposo e com os filhos também, que é muito importante. Por isso que a gente trabalha aí num trabalho macro com a comunidade de Campinas. Tá. E, Ayrton, é comum casal passar por um problema de relacionamento, uma crise? Como é que você tem visto isso aí nos seus atendimentos, nas terapias? Olha, é uma demanda muito alta. A gente fala em crise, a gente tenta pensar assim, hoje a gente vive crise em todos os lugares. Crise econômica, financeira, a gente vê crise ética, moral, um monte de coisa. E o casamento é uma mudança, a gente fala que é uma mudança, porque você tem uma identidade, você é solteiro. De repente você casa, você agora vai ser, além de ser filho, agora você vai ser marido. E depois vai ser pai.
E muitas vezes essa função pai e marido vem tudo junto. Então, é muita coisa para a pessoa elaborar. Então, realmente, é uma coisa de crise, mas eu não atribuo crise só como coisa negativa. Eu entendo que é uma forma das pessoas amadurecerem. Porque o casamento é um espelho que fala. E fala alto para você. Então, você cresce muito. As pessoas, na maioria das vezes, vão atrás de felicidade. Eu vou casar, vou ser feliz, faz uma festa muito bacana, interessante. Depois você vai vendo, mas isso aí a gente vai conversar durante o programa. O dia a dia, né? Esse início do casamento, né, Ayrton, deve ser difícil, porque, como você falou, são duas pessoas, são duas famílias diferentes, e uma fazia de um jeito, a outra fazia do outro, e quando você casa, parece que você quer continuar fazendo o que a sua família fazia. Então, isso daí pode começar a gerar um pouco de crise também nesse início, né? Sim, e com muitas expectativas. Eu falo que o mundo hoje tá. Uma vez eu ouvi falar que o mundo está adolescente. Assim, todo mundo muito impulsivo, tudo. Mas pelo que eu estou observando, eu falo que o mundo hoje está muito criança. É muito assim, é meu. A primeira palavra que a criança fala é mamãe, papai, depois é dá e é meu. Então as pessoas às vezes casam assim nessa perspectiva de receber, e ela não vê que ela faz parte do casamento, 50% é dela. A doação que precisa ser feito, né? Então, inicialmente é um choque, porque as pessoas casam, às vezes, esperando receber agora, estou tranquilo. E depois percebe que vai ter que fazer a felicidade do outro, vai ter que haver comprometimento, e tem um script de solteiro, e da vida de casado. Então, são muitas adaptações mesmo que a pessoa vai fazendo. É verdade. Ô, Renata, e por que o Ayrton já deu algumas dicas aí pra gente, mas por que um casal entra numa crise? Olha, Carlão, são várias as causas comuns de crise no casamento. A dificuldade financeira é uma delas. E é interessante, porque dificuldade financeira não significa que o casal não tenha condições financeiras. Mas, muitas vezes, significa que o casal não sabe ajustar um olhar comum para como usar o dinheiro. Então, uma família simples, com poucos recursos, pode ser um casal alinhado que sabe como vai empregar o dinheiro e não ter uma crise no casamento por conta de dificuldade financeira, né? Um casal com muito dinheiro, com uma vida econômica confortável, pode viver uma crise no casamento porque o olhar que cada um tem ali para como usar o dinheiro é um olhar diferente. Isso não está alinhado entre os dois, né? Mas também a questão dos filhos, né? Discordância na educação dos filhos, em como o que é importante, o que não é nessa educação. A questão da comunicação também é um problema muito sério, né, Ayrton, que aparece, a dificuldade do casal de se comunicar. A mulher tem uma forma de se comunicar, o homem tem outra forma. Se isso não acaba entrando né, numa comunhão ali de como passar as informações de forma clara, amorosa, também pode ser uma causa de problema. E daí a questão vai se complicando cada vez mais. Hoje cada dia está pior, né? Porque hoje ninguém conversa mais em casa. É só WhatsApp, todo mundo com o telefone. Às vezes a pessoa está mais ligada. Vem jantar, né? Manda um WhatsApp. Ela está mais ligada externamente do que com o próprio lado dela, assim, que esteja lá querendo conversar alguma coisa. Então, fica difícil hoje, no dia de hoje, você ter um relacionamento que você possa chegar em casa, abolir todo o lado externo do seu dia e conviver com a família. Então, a crença, ou o mundo está muito voltado para o imediatismo. Então, fica difícil você cuidar da família se você não extrapolar os lados exteriores da sua casa. Esse componente que o Paulo apresenta é algo muito sério mesmo, porque se o casal vai se afastando no dia a dia, às vezes parece que é algo tão insignificante, começa com pequenas coisas, né? Então, uma grande crise é resultado de pequenos desgastes ao longo de muitos anos. A crise não aparece de uma hora para outra, né? Ela é fruto de um resultado de desgastes de muito tempo. Algo que é importante perceber é como que o casal age no dia a dia, na rotina, nas pequenas coisas. É um casal que está disposto, cada um, né, dos cônjuges, está disposto a renunciar,
está disposto a olhar para o outro, os dois têm um olhar voltado para a mesma direção, para o mesmo projeto de vida, né? Como que é o respeito entre os dois? Isso aí na teoria, a gente casado também há 32 anos, mais de 30 anos, né? A gente experiente, na teoria a gente sabe muito bem como que é, né? Mas na prática, você, Ayrton, passou por isso, né? Você conhece essa teoria muito bem, professor e tudo, mas passou por uma crise no seu relacionamento. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi essa crise? Vou inserir essa crise nisso que eles estão falando, de comunicação. Comunicação, então, nas empresas é muito trabalhado isso, nos casais, entre as pessoas. Eu acho que o ser humano tem algumas crenças. Então, fala assim, a gente tem um amor muito forte, é muito legal. Então, a pessoa vai adivinhar tudo que está aqui dentro, no meu pensamento. Como se a testa fosse um outdoor. Mas não é. Então, tem essa crença. Mas tinha que fazer tal coisa, meu marido não fez. Mas e aí? Se falou, se expressou? Não. E outra coisa, aí começa aquela gritaria, aquela conversa alta, que daí a comunicação realmente faliu ali, né? Então, qual é o sentimento verdadeiro que a gente tem que comunicar? Então, a mulher, às vezes, está esperando uma ajuda do marido. Daí não teve, ela fica triste. Mas a gente tem dois botõezinhos assim, dentro da gente. Assim, um que é da raiva e outro que é da tristeza. Adivinhe qual que é o que a gente aciona em primeiro lugar. A gente aciona, lógico, da raiva. Então, começa aquela gritaria. E daí você o marido do outro lado... não percebe que eu estou querendo? Não, ele não percebe, né? Você tem que falar. Não, e daí você vai ver o lado do marido fala, minha mulher é uma louca. Sempre quer achar um veio ruim, puxou minha sogra, não sei o quê, complica tudo. Aí ele não vê que ela está gritando, que ela quer a ajuda dele, que ela está triste com ele, que ela tem sentimentos ali. Só que a gente não é muito preparado para falar sobre os sentimentos verdadeiros. E hoje o mundo está muito assim, eu tenho razão, eu julgo, então a comunicação, que comunicação é essa? Julgar é muito fácil. Tem o Jung, ele fala que é mais fácil julgar do que pensar, do que você entender as coisas. Então, eu vou julgar, o outro é errado, pronto, eu resolvi, aqui já está tudo resolvido, o outro que é o problema. E para entender, então é aquele processo. E daí aí a pessoa chega reclamando do casamento, e o casamento é uma droga. Mas qual que é a sua participação no casamento? Então, você tem 50%, é você que faz o seu casamento. Então, o que você faz para o seu casamento? Para melhorar essa comunicação. Então, como eu falei, assim, eu resolvi ser terapeuta de casais quando eu sentei com... eu não lembro o nome deles, mas a gente estava numa crise, e a minha esposa falou, vamos conversar lá com... O cara trabalhava no banco, um cara super bacana, e a esposa dele é advogada. A gente foi lá. Eu falei, ele vai querer me influenciar, vai querer influenciar a gente. Ele foi tão justo, ele foi tão sincero, foi tão verdadeiro, que aquilo causou uma marca em mim. Falei, puxa, como é bacana alguém ouvir de verdade o que cada um tem para dizer. Porque o casal fica muito nessa. Quem tem mais razão? Quem tem menos razão? Aí cada um tem uma história, como você falou no início. Cada um é homem, é mulher, uma família diferente de outra. Mas quando há uma sinceridade nos sentimentos, e eu como terapeuta de casais, eu como se eu fizesse oração, para falar, eu não vou poder puxar brasa para a sardinha desse nem para aquele. A gente tem que chegar aqui à verdade do casal, porque senão não adianta, porque senão fica um sistema de opressão e aquela comunicação que não é uma comunicação verdadeira, que não é uma comunicação legal, mas a gente tem que então chegar aos sentimentos. E hoje não é fácil a gente chegar aos próprios sentimentos. Então, se eu entendi, então vocês estavam numa crise com problemas de comunicação se manifestando e tudo, essa dificuldade. E aí, então, de quem partiu a ideia de ir consultar esse casal? E essa foi sua esposa aqui? Olha, parece brincadeira, mas eu tive dois afastamentos e uma separação judicial. Puxa, então, chegou a separar mesmo. Sim, porque, embora a gente tenha casado não tão novo, mas a gente casou imaturo nessa questão de falar sobre os sentimentos, ocupar o espaço da responsabilidade, da troca, haver trocas mesmo, trocas efetivas. E então partiu dela, partiu da Sônia. Vamos lá, era um conhecido dela. Estou passando umas fotos de Quem vocês ali. Quem está nos acompanhando está vendo algumas fotos de vocês. Olha, era magrinho, né? Acontece. Todo mundo era magrinho. Isso também era do casamento, né? Certo. Então, a gente partiu dela, então é bom, tem que ter essa iniciativa.
Eu falo que sempre que é bom uma mentoria, nesse caso, alguém mais experiente que passou, mas o mentor perfeito para quem quiser orientar casais, assim, eu vejo que é uma pessoa que tem que ser muito honesta, muito verdadeira, que não puxe, que nem eu falei, brasa para a sardinha de um para o outro, porque senão não vira, não sai uma sardinha, não sai algo legal. E dá para evitar essa crise? Como evitar a crise? Tem um jeito da gente conseguir evitar? Olha, Silvia, eu acredito que aquele zelo na rotina pelas pequenas coisas é a forma de evitar a crise, né? Ter um relacionamento verdadeiro, como o Ayrton disse, essa questão da verdade, sempre colocada ali, mas colocada na hora certa e da forma certa, né, Ayrton? Quando a gente quer dizer a verdade com a cabeça quente, no momento do turbilhão ali, a questão colocada nunca vai vir de forma objetiva, clara e respeitosa. Ela acaba vindo de forma conturbada para magoar. Né? É isso, Paulo? Como é que todo você mundo tem que ceder um pouco também, né? Não adianta só um ceder. E, às vezes, a gente via anteriormente, hoje que a mulher hoje está mais, vamos dizer assim, ela está mais liberal, vamos dizer. Então, ela não cede tanto igual as mulheres de antigamente, que eram mais assim, o marido mandava mais que a mulher, entre aspas, né? Então, às vezes, a mulher sofria, calada, e hoje a gente sabe que essa divisão meio a meio pode auxiliar muito a conciliação do casal, claro, né? Porque, como vocês disseram, não pode puxar só a sardinha para um lado só. Tem que ceder, tem que perdoar, tem que fazer as coisas de uma certa forma que haja um reconciliamento natural, né? Porque não adianta também você voltar a casar com a mesma pessoa ou voltar a viver bem com dúvidas ou com receios de novas traições, de ter de perdoar tudo novamente também, né? Então é complicado. Agora, Porque acontece, né? Como você falou, a traição, nossa, deve ser muito difícil, né? Eu conheço pessoas que passaram por uma traição no casamento, né? E deve ser muito difícil perdoar. Mas se você não tem esse sentimento nobre do perdão, porque o perdão ele é um sentimento nobre, e você fica voltando a todo momento naquilo que aconteceu, o relacionamento não vai para frente, né? Fica vivendo do passado. agora eu queria voltar naquela pergunta que a gente estava fazendo agora há pouco, né? Você passou por uma crise, isso aí, né? 2 afastamentos, separação e tudo mais. Às vezes tem muita gente que está nos acompanhando e fala, eu estou em crise, e agora, o que eu faço? De quem que é a iniciativa? Como é que foi? Então você falou, foi a Sônia que falou, olha, precisamos sair dessa e vamos atrás de um mentor, ou foi você, ou foi alguém que aconselhou vocês. Como o casal sair da crise? Olha, eu vou falar primeiro da parte profissional, como que eu vejo. Vejo assim, tem a crise, né? Como a pessoa aprende a solucionar os conflitos, as crises? Então, a maioria das pessoas, eu vejo assim alguns casais, às vezes, se degladiando, mas às vezes, por caso, a gente vai ver, mas qual que é o motivo? Não tem algum motivo principal mesmo. Era motivo para uma briguinha. O casal está em primeiro ano, segundo ano de casamento, vamos separar, porque hoje a gente está muito no movimento assim de felicidade como um bem de consumo. Eu casei, não era aquilo que eu queria, então me separo. Pronto, jogo fora. Mas, é lógico, a gente tem que aprender a solucionar as crises. E, para você aprender a solucionar as crises, você vai ter que acionar a maturidade. Então, o primeiro afastamento, eu separei, depois de uma semana a gente voltou. O segundo afastamento, a gente ficou 3 meses. Foi aí que a gente conversou com esse mentor. Mas, mesmo assim, depois de alguns anos, a gente separou mesmo. E o que me fez voltar mesmo foi aquela consciência de entender o que é o amor mesmo, que é amar na diferença. Mas então, você tinha filhos? Tinha um filho, Mateus, né? Mas a gente fez na separação uma coisa muito legal, e eu falo sempre para meus clientes. Olha, se você fizer você casou com dignidade, não é mesmo? Então, na hora de separar, tem que ser de uma forma digna. Então, a gente conseguiu ter um advogado, a gente foi muito honesto, que a gente já tinha conseguido alguns bens até aí,
E sem preocupação nenhuma, sem prejudicar ninguém, ela ficou na casa, deixei tudo assim, tranquilo, né? E, que nem eu falei, crises, elas vêm, mas daí a gente foi crescendo, foi amadurecendo. Então, para mim, não foi só a ideia do mentor. A ideia do mentor, eu senti uma generosidade, para falar a verdade. Eu descobri as pessoas. Porque é gozado, eu vejo assim como... A gente sabe da generosidade, quanto que isso faz bem para as pessoas, mas quando a gente recebe, é muito legal. E ver que você não está sozinho. Você faz parte de um sistema. Eles me atenderam lá de boa. Eles não cobraram nada. Eram 2 pessoas que só faziam isso. Tá. Que bacana. Bacana. Renata, eu sei que você quer falar, vamos chamar um intervalo, e daqui a pouco a gente volta. E você que está em casa, você tem algum problema no seu relacionamento? Você está passando por alguma crise no seu relacionamento? Manda sua mensagem para cá. Você tem alguma dúvida? Manda sua pergunta para cá, 19 99902 0021. Se você quiser também usar o telefone, liga no nosso call center, 19 3871 9620. Participa com a gente. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. E a gente quer, então, Renata, saber como é que a gente está falando, né, de como posso restaurar o casamento. A crise surge e como é que a gente sai da crise para uma coisa melhor? Bom, eu diria, em primeiro lugar, como é que a gente não entra numa crise, né? A crise sempre é presente? Eu acredito que não. O que existe sempre no casamento, o tempo todo, é uma tensão, né, de ajustes que devem ser feitos. Como o Ayrton falou agora há pouco, quando a gente se casa, são 2 seres humanos diferentes, independentes, que vêm de famílias diferentes, com culturas diferentes, criações diferentes, temperamento, personalidade. Então, são 2 mundos que vão se unir para formar uma só carne. E todo mundo que se casa, não se casa querendo se divorciar. Né? Sim. E então tem essa força da esperança, de cada um casar querendo ficar junto até o fim. Tem o componente do sacramento. No nosso casamento na Igreja Católica, né, a gente sabe da força do sacramento. Então é o próprio Deus torcendo pela gente para que dê certo, para que essa uma só carne formada dê frutos, dê testemunho do amor. Né? É bonita a nossa missão no casamento. É a missão de dar testemunho do amor. Né? Jesus disse, nisso conhecereis que são meus discípulos. Né? Vede como se amam. Então, essa é a nossa missão no casamento. Como não entrar numa crise? Eu acredito que é nesse zelo, na rotina, das pequenas coisas, no escondimento, naquilo que não se vê. Então, no respeito constante, naquele carinho que muitas vezes não é verbalizado, né? Mas está no café que é feito de manhã, na refeição que é preparada, naquele trabalho árduo do marido que passa um dia todo sob tensão de um chefe, muitas vezes, né? Levantando cedo, voltando tarde para casa para dar o sustento para a família. Esse é o amor que vai sendo construído dia a dia. E é isso que fundamenta a base de um casamento em Deus, né? Um casamento de respeito e de querer bem. Né? Outra coisa, não confundir amor com sentimento. Amor é decisão. Sim. O sentimento ele vai mudando. Felizmente, a gente começa apaixonado, mas vai mudando isso para um amor maduro, constante, que pode ser um amor apaixonado. Porque a palavra de Deus, inclusive, em a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ela diz que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Então, se o amor não busca os seus próprios interesses, ele busca o interesse do outro, né? Então, esse é o verdadeiro amor. E é difícil a gente conseguir perceber isso, né? Até que ponto eu sou egoísta e quero ser amado. E até a gente estava falando aqui que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, com esse amor, eu consigo amar o meu esposo. Né? O meu amor por ele é egoísta. Né? O meu amor por ele quer que ele faça as minhas vontades. Então, quando eu percebo isso, né, que o amor de Deus é derramado e com esse amor eu vou amá-lo, aí o casamento... ele caminha de uma forma muito melhor, não é verdade?
Não é isso? Renata, é o que você estava falando, né? A graça do sacramento, né? Que existe. A graça do casamento, né? Um casamento cristão é uma casa construída sobre a rocha. O Evangelho não diz isso? Sim. Vem um vento de um lado, de outro, né? Existe a passagem mostra que tinha intempéries de todos os lados, dos dois lados, de cima e de baixo. Mas o alicerce estava firme sobre a rocha. Então, primeiro acreditar que é um sacramento. Ali Deus está. Sim. Então tem a força da igreja, a força de Deus torcendo para que essa casa continue firme. Do lado dos dois, né? Porque os dois são filhos de Deus, né? Então ele está Exatamente, torcendo pelos claro. dois. E depois, essa própria esperança que já vem de cada um de nós quando a gente se casa, porque a gente quer que dê certo. Né? Eu acho que recuperar esse desejo de estar juntos, né? Recuperar esse sentido do quanto que é bonito um casamento, dando testemunho de um amor, né, no mundo, eu acho que é o primeiro passo. E bom, Deus está torcendo por nós, Deus está torcendo pela sua família. A gente tem um depoimento de uma pessoa que não quis se identificar. Acompanha com a gente. Olha, já tem 8 anos que nós somos casados e eu sinto que hoje ele não me dá mais atenção. Eu já cheguei a pintar o meu cabelo de vermelho e ele nem tchum. E não vem me falar que eles não reparam nessas coisas, porque eu sei que reparam. E nas outras mulheres, né? Isso me deixa muito magoada. E aí, gente, é que a gente viu agora uma crise, né? Um relacionamento em crise. E aí, Ayrton? Olha, eu queria complementar o que ela estava falando, muito bem lembrado, né? Como sacramento, e eu queria fazer um raciocínio aqui com vocês. Eu percebo que a sociedade nunca esteve tão deprimida como atualmente. Então, parece o Facebook, as coisas super alegres, mas as pessoas estão muito tristes. Então, o que eu percebo assim? Estão muitas pessoas buscando ser felizes individualmente. Lembra que tinha uma propaganda antigamente assim do cigarro free? Falar, agora eu conquistei meu trabalho, meu apartamento, agora sou feliz, e ficava no apartamento. Então, passava uma noção que é o contrário dessa questão de comunhão. Então, eu sozinho, então eu vou conseguir ser feliz. Então, as pessoas estão buscando sair da depressão de forma individual. Mas eu lembro muito, quando vocês me convidaram para vir aqui, eu fiquei pensando, preciso lembrar o pessoal que, assim, de umas passagens assim, que falam assim, que Deus está, sempre que houver duas pessoas, Deus está aqui entre nós. Quando termina a missa, todo mundo vai, Deus esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então, essa força, essa forma de ser feliz, vem da troca. É em nós que a gente se sente feliz. Quando eu me separei, eu estava lá, agora estou livre, estou com uma grana, estou com dinheiro, estou com liberdade, minha esposa também, meu filho, tudo. Mas aí baixou uma infelicidade. Daí eu falei, puxa, mas não era o casamento que me deixava infeliz, era a minha vida. Você estava infeliz e não estava conseguindo perceber. E eu me achei muito forte, sabe por quê? Porque eu estava em nós, era eu e a minha esposa. Então eu não percebia que a força vinha do nós. E hoje eu vejo um monte de gente tentando ser feliz. Vou ser feliz, vou ser para o casamento, me aborrecendo. Tá essa questão que eu falei do casamento, assim, é bem de consumo, a felicidade, eu vou, pego, compro, vou mudar de casamento, quem sabe no segundo, como se fosse um produto, e não percebe que é em nós. Então, quando você está falando da questão da comunhão, que Deus está, quando existe duas pessoas, que Deus está entre nós. Então, é só junto que a gente é feliz. O ser humano foi feito de uma forma incompleta. Uma vez eu vi um trabalho sobre neuropsicologia, falando que o que nos faz despertar é a ideia de outro ser humano. Bacana. Então, o ser humano é um ser social, não é aquela coisa que a gente aprendeu no 4ª série primária, o ser humano é um ser social, ele vive em grupo. Não, é que faz a gente ser gente, humaniza a gente. É uma dimensão nossa mesmo, uma da dimensão nossa existência. Né? E que dá muita força. Nem você me perguntou, foi força da Sônia, foi força... Eu lembro que essa última separação mais séria, ela rezava muito. Então eu falei, nossa, acho que ela oração... Ela é uma mulher de oração. Isso acho que foi muito importante. E é gozado, que influenciou até meu filho, que o meu filho, antes de vir para cá, também ele falou, pai, meu trabalho está dando muito certo, mas eu oro todo dia, porque é que nem está lá, o pão nosso de cada dia. Então a gente tem que orar todo dia. Tem que orar sempre, todo dia, sempre estar pedindo para que a coisa aconteça. E assim também é o relacionamento, que vocês perguntaram, como fazer para resolver crise.
bom, a prevenção, como ela bem falou, a Renata falou muito claramente, e fazer as coisas, é dia a dia. E eu sou 50% do relacionamento, só que as pessoas têm uma postura muito de espera. Cara, quero que me gratifique. Seja... Tá. Esse componente da renúncia que o Ayrton colocou, eu acho que o Paulo deve ter um monte de caso para contar para a gente. É isso que eu queria falar. O Paulo deve receber muito casal assim lá no COF, né? Lá no COF a gente não salva o casamento. A gente resolve as crises de uma forma assim, vamos dizer, mais em grupo. Então, eu vou explicar como que funciona o COF. Várias pessoas que hoje frequentam o COF não eram de nenhuma igreja, não participavam de nada. Não menosprezando ninguém, claro, né? Mas depois que começou a participar do COF, com os encontros de casais... É um encontro, o COF ele faz um encontro de casais, e a partir dali você começa a conhecer... Isso, começa a conhecer as pessoas, há formado cada encontro 10 círculos, mais ou menos, com 12 pessoas por aí, e nesses círculos de reflexão surge aquela terapia, praticamente terapia de grupo, né? Que é onde são assim vistos os problemas de cada um. Muitas pessoas, às vezes, ali, com o tempo do grupo, do círculo, começa assim a confiar mais nas pessoas que estão ali do que na própria família, porque eu tenho círculo de 28 anos de convivência. Viram irmãos mesmo, né? Então, assim, aí o que acontece? A gente tem sempre um coordenador. Esse coordenador vê que um casal está em dificuldade. O que ele faz? Ele encaminha para a nossa assistente social, nosso terapeuta, psicólogo que a gente tem. E ali é um trabalho individual. Tá? E a gente tem N pessoas que já saíram da crise em função de estar no COF. E hoje estão na comunidade. Se você visitar qualquer paróquia de Campinas, você vai ver um membro do COF, que não era nada. Ele não participava de nada. Ele começou a ficar atuante e hoje é um cristão quente, lá que a gente chama. E o COF tem várias cidades? Tá. É o seguinte, várias cidades já vieram perguntar para a gente como que funciona o COF. Jundiaí, Juiz de Fora, lá em BH já teve também. E como que é? O COF não é só da Igreja Católica. Ele pertence à Arquidiocese de Campinas, mas ele atende todo mundo no trabalho social. Uma orientação familiar mais social. ampla. Tanto é que nós, para você ter uma ideia, nós temos o Bom Prato. O Bom Prato é gerido pelo COF. O que acontece? Ali também a gente começa a conhecer famílias, pessoas que vão todo dia e pessoas que estão com problema também. Aí é caminhado para o COF. Nem todos são católicos, mas a gente é obrigado a atender. Sim. Porque o COF é uma entidade civil também. Sim. Municipal, estadual e federal. E o amor é universal, né? Então, a gente atende. Mas, para participar efetivamente, tem que ser católico. Certo. Tá? Não, tem católico fervoroso e tem católico que não é fervoroso também. Mas tem católico. Certo. Graças a Deus. Bacana. Eu queria complementar o que o Paulo está dizendo para apontar um elemento que eu acho que é importante. Por que esses casais no COF acabam criando um círculo de amizade, de cumplicidade, de confiança? Porque todos ali presentes estão buscando a reconciliação no casamento. Algo que eu vejo muito problemático é quando um casal continua a querer levar a vida de solteiro, né? Então, cada um dos cônjuges quer ter suas amizades exclusivas, né? Sai mais com pessoas que não são casadas ou que foram casadas e o casamento não deu certo. Né? Então, essas pessoas acabam tendo uma comparação da própria vida com outras que não estão olhando na mesma direção. E, na verdade, Exato. é o seguinte também, às vezes, ali no próprio círculo, o que acontece? O problema é que pode ser uma tempestade para algum, é um negocinho, um copo d'água que o pessoal consegue resolver. Para quê? Né? Tem que dar mais uma força para o marido, uma força para a esposa. Então, é conversado entre eles mesmos e soluciona. Quando não tem jeito, aí vai para vocês. O terapeuta, para a psicóloga. E assim vai, né? Eu comento que a comunicação, se você acha que não disse alguma coisa, você transmitiu essa coisa para a pessoa. Então, tem que ser a comunicação direta, honesta, confiando na inteligência, na capacidade do outro. E vocês estão falando da questão do grupo. O grupo é muito importante mesmo, assim. A gente vê as experiências dos outros ali junto, tudo. Porque o que a gente vê? Às vezes a gente está bravo, está brigado, a gente chega com um amigo, a gente mostra só o lado que não está legal do casamento.
Daí que o amigo fala, nossa, mas então tá o caos. Só que eu comparo o casamento a um queijo. Então a pessoa, quando ela quer se separar, ela elenca 10 defeitos da pessoa e vai lá e fala, propaga para todo mundo em volta, e todo mundo fala. Então, e depois, o pior é que depois passa a raiva. Depois a pessoa se separa, 3, 4 meses, e de novo ela vai falar, mas a pessoa não era só aquele ladinho. Daí volta o casamento, e fica todo mundo naquela coisa. Mas vocês voltaram de novo, separaram. Então, muito cuidado com quem você vai falar, como você vai falar. E você que escuta, tem que ter muito zelo. Tá. Mas e qual é a sua participação nisso, para o seu casamento estar assim? Por que sua esposa está que nem uma louca lá? Gritando, falando. Será? Então, uma pessoa imparcial, uma pessoa que não é só... Mas um amigo de verdade, ele deveria falar a verdade. Se você vai procurar um amigo de verdade, tem que ser aquele que fala, olha, você está sendo criança, às vezes está sendo imaturo. Então, a verdade é que as pessoas elas acabam, às vezes, influenciando os amigos para dizerem aquilo, e a pessoa acaba até... Em cima disso que você está falando, Ayrton, a gente tem mais um depoimento. Vamos acompanhar. Pô, eu sou o homem da casa e a gente fica meio chateado porque minha esposa ganha mais do que eu e parece que ela tem prazer de falar isso na frente de todo mundo, né? Parece que ela está sempre jogando na cara, né? Sempre, né? Eu estou em segundo plano, sempre o trabalho dela tá em primeiro lugar, sabe? Sempre, né? Então a gente fica meio chateado assim dessa reação dela, assim. Não tá aí, o Ayrton estava falando agora há pouco, né, daquele amigo que vai e fala para o outro amigo só os problemas que tem no casamento, expõe as fraquezas, expõe os defeitos do cônjuge, né? Parecido com esse aí, né? Esse aí estava bravo porque a mulher fazia questão de mostrar para todo mundo que ela ganhava mais que ele, né? Olha, tem um negócio que a gente fala assim que parece estranho a gente falar, mas das relações de poder. Então, os casais, até na internet, a gente vê as fases do casamento, e tem alguma verdade nessas coisas, mesmo sendo assim de internet. A gente fala que tem uma primeira fase do enamoramento, somos iguais, pensamos tudo inconforme. Depois tem uma segunda fase, que é de diferenciamento. Ele não é bem assim. Depois de 7 meses, mais ou menos, começa a ocorrer uma diferenciação aí. E daí começa uma parte dos conflitos. E cada um vai ter uma história de vida. Tem gente que prioriza a questão financeira, tem gente que prioriza estar com as outras pessoas. Agora, será que Deus deu a vida da gente para a gente morrer com 1 milhão guardado, poupança? Será que a vida da gente se resume a isso? Mas cada um tem um apego, uma afinidade, tem um tipo fez uma escolha profissional, e aí vai haver uma relação de poder. Tem uma fase que tem muita briga, poder, quem que manda? Mas assim, é como se fosse o time da defesa contra o ataque, como se não fosse um time só. É um cabo de guerra, né? Cada um puxando para um lado e querendo ter mais poder e mostrar mais poder. E vira daí profundos inimigos, a gente chama de inimigos íntimos. Até que vem uma quarta fase, se você aprende a resolver os conflitos, de uma forma a 2, casamento, vocês 2 ou 3 quando já tem filhos, mas você passa por uma fase de reconhecimento. Puxa, às vezes ela tem mais dinheiro porque ela optou por uma profissão que financeiramente é mais rentável, mas e o grau de realização? Isso que é o importante, o grau de realização. Então, o que seria essa quarta fase, que é o reconhecimento do outro, como que é o outro? E quando a gente respeita o que é o outro, que às vezes o outro pode ter mais dinheiro, mas é casamento, e isso é a única função na vida da gente. Ainda mais hoje com o empoderamento feminino, né? Que as mulheres estão lá. Isso. E depois vem uma fase que a gente chama de consolidação, que a gente vê que cada um seguiu na vida, um caminho financeiro, mas que os dois estão juntos. E aí tem uma consolidação. E essa coisa assim, que o marido deixa a mulher. E hoje eu vejo muito com o empoderamento que o Paulo está falando aqui, é muito sério mesmo. Então, vem muito sério e muito negativo muitas vezes, porque a mulher ela quer ser superior, né? E não há necessidade disso num relacionamento. Eu não preciso ser superior. O jogo de poder, como você falou. É o jogo do poder. O fato é que antigamente existiam papéis muito bem definidos, né? Sim. A mulher sabia muito bem o que lhe cabia e o homem também. Hoje em dia a gente tem essa liberdade para ser o que quiser ser, né? Homem e mulher numa relação. No entanto, o que acaba, quando entra esse componente da disputa, da concorrência, isso é sinal vermelho, de alerta máximo.
Sim. Né? Porque se é uma só carne, é uma família que está sendo construída ali, o projeto são os dois olhando para a mesma direção. E quando a gente está falando de um casamento cristão, católico, são os dois olhando para Deus. Exato. Na medida em que entra, seja algo que me marcou profundamente no meu casamento. Quando o Francis, meu marido, me disse, diante de uma situação concreta, ele falou: Renata, a minha prioridade é você. E ele viveu isso, vive até hoje confirmando com a vida que, de fato, o que ele me disse há 10 anos atrás é algo verdadeiro. Então, que segurança para você, não é? Sim. Que delícia ouvir isso de um esposo, pois né? É, Silvia, mas é uma segurança ali, que vem de Deus. Que vem de Deus. Porque o Francis, por mais boa vontade, qualquer um de nós, por mais boa vontade que a gente tenha, a gente não dá conta de cumprir várias das nossas promessas. Sim. Né? Então, da nossa parte, é ter aquela disposição de estar ao lado do outro, do marido, da esposa, olhando para Deus e buscando o nosso projeto comum. Né? E daí, da parte de Deus, vem todo o resto. Porque sem a graça, vira uma desgraça. Né? Um casamento que não tem a graça de Deus, as pessoas que querem viver sem Deus e querem ser felizes sem Deus, eu vou dizer, meu amigo, é complicado. Você pode até tentar ser feliz nesse mundo, mas o teu coração lá no íntimo, você sabe que você não é feliz. E a gente tem uma alma, né? Você não é só um corpo, a gente tem uma alma. E essa alma é que Deus trata. E assim, uma coisa que aconteceu muito bacana conosco foi eu não falar mal do meu marido para ninguém. E eu falei para ele, se eu tiver que falar mal de você, eu vou falar para você. Você vai ter que me ouvir. Apontar algum defeito, alguma coisa que precisa exatamente, mudar, né? Para ele. Né? Não adianta eu falar para minha mãe, para minha sogra, para minha tia, para minha vizinha, mal dele, porque isso não vai mudar. Isso só vai piorar. Então, você ter a coragem, né, de falar para ele o que ele precisa mudar e de ouvir dele o que eu preciso mudar, o que está fazendo mal para o nosso casamento. Então, quando você tem essa coragem, e principalmente, né, nós aprendemos na equipe de Nossa Senhora, você coloca Jesus no meio da sua conversa, Jesus senta aqui conosco e nós precisamos conversar e pede a graça, a gente consegue ser verdadeiro, né, amor? É isso mesmo, né? É o diálogo, né? Você tem um diálogo junto Exato. com Deus. E também tem o seguinte, eu não consigo acreditar numa família que não tenha Deus no coração. É impossível. Como que pode viver desse jeito? A gente que é católico e que tem aí a graça de poder compartilhar todo o lado espiritual com muitas pessoas, a gente parece que as pessoas são vazias, né, quando não tem Deus. Eu não consigo entender. Sim, é verdade, é bem isso. E você que está nos acompanhando, na sua casa, como é que é? Como é que você faz para sair da crise? Você já entrou numa crise? Manda sua mensagem para cá, 19 99902 0021. E a gente tem uma mensagem aqui que está chegando, uma pessoa que não quis se identificar, e ela está sofrendo com um problema, uma influência de terceiros aí no casamento. O meu esposo não consegue largar o cordão umbilical com os pais e a irmã solteira de 47 anos. Ele só quer estar junto com eles. Não consegue falar não consegue falar não por nada para eles. Nos finais de semana só quer ir para a casa dos pais. Marcamos uma viagem para novembro com um casal de compadres. Ele foi e convidou a irmã solteira para ir junto conosco e ficarmos todos no mesmo quarto, sendo que ela nem tem intimidade com o outro casal, nosso amigo. Detalhe, ele convidou ela sem falar comigo e pedi a minha opinião antes e o que eu achava. Fiquei muito chateada e acabamos discutindo. Então tá aí, muito obrigado pela sua mensagem e eu peço agora, você está nas nossas orações, que Deus te abençoe. Mas isso acontece também, né? A gente está falando de um e outro, mas de repente aparece influência de terceiros também, né? Exato, tem alguns pontos para ajustar aí, né? Primeiro é essa construção de unidade, de modo que todas as decisões sejam tomadas pelos dois, ou seja tomada por um com total anuência do outro. E isso vale principalmente em relação aos filhos, né? Tá sempre ali
numa unidade, numa harmonia nas decisões a tomar. E segundo, é a interferência de terceiros, que é uma das causas que mais superam no ranking de crises no casamento. Interferência de terceiro é algo muito problemático, porque se a gente está falando em deixar pai e mãe formar uma só carne, pressupõe essa independência, né? De se alinhar um com o outro, de fazer como você disse, né, Silvia, de, no momento já refletido, com tranquilidade, de forma objetiva, poder expressar para o cônjuge aquilo que não está indo bem, aquilo que causa desconforto, que causa mágoa, tristeza. Levar isso para alguém da família, para amigo, para parente, para mãe, para irmão, não é algo bom, porque essas pessoas, por mais que elas amem, elas não estão numa posição de imparcialidade, né? Essas pessoas não têm a neutralidade necessária e suficiente para ajudar no aconselhamento dos dois. Tá certo. É isso aí. Eu queria entrar num ponto aí do casamento, que às vezes o casamento começa a entrar numa crise e um dos cônjuges resolve fazer silêncio. Não adianta mais falar isso com ele, eu não vou mais perder meu tempo, né? E a pessoa silencia e vai guardando, guardando. Esse silêncio, Renata, é um silêncio bom ou é um silêncio ruim? Olha, Silvia, o silêncio em si é bom, não é? Existe um silêncio que só é possível na relação porque existe uma cumplicidade tão grande que a palavra não é mais necessária, né? Não é necessário mais verbalizar tudo. Então, já é fruto daquela cumplicidade, daquela aliança que é feita entre os dois. O silêncio que você está dizendo me parece que é mais aquela indiferença de cada um levar a sua vida, né? Como se um já tivesse desistido do outro, de tal forma que o diálogo já não cabe mais. Então, cada um resolve ter uma vida independente. Infelizmente, isso é comum. Existem muitos casais que vivem debaixo do mesmo teto e só isso existe em comum, porque cada um leva uma vida totalmente independente. E por que isso será? Porque cansou? Porque cansou e talvez se mantenha ali por conveniência, né? Por medo da opinião na sociedade, medo da opinião da família. Nossa, deve ser horrível. É horrível, porque assim. o mais gostoso do casamento Sim. é poder fazer do nosso lar aquele espaço onde existe harmonia. Sabe aquela casa onde você tem vontade de voltar? Porque o mundo aí, ele é tão desgastante, É cruel. né? A gente passa o dia todo fora, estudando, trabalhando, sofrendo tanto tipo de dificuldade, de conflito para enfrentar. Então, se não tiver uma casa harmoniosa, onde se possa ser quem cada um é... Tirar os né? sapatos, ficar de pé no Exatamente. chão, à vontade, não é? Ô Paulo, e você lá no COF, lá, você chega um casal para você e fala assim, olha, nós estamos com dificuldade na nossa comunicação, seja por esse silêncio ou não conseguindo conversar, que conselho você dá para esse casal aí? Não, veja bem, além da reunião de círculos que a gente tem, os nossos terapeutas e psicólogos também orientam da seguinte forma. Quando a gente vê que um casal está desse jeito, é porque talvez já esgotou todas as outras maneiras. Já teve briga, já teve... o relacionamento já está bem complicado. Então, quando um se submete a ficar em silêncio, é porque a situação já está crítica mesmo, está preto o negócio. Lá no COF, o que acontece? Nas reflexões bíblicas que a gente tem, várias passagens mostram sobre isso daí também. Então, o que acontece? A gente pega, no dia a dia de cada um, tem pessoas nossas que chamam, tem uma equipe missionária que vai visitar os casais na casa e ver o que está acontecendo mais de perto, troca uma ideia com ele. Às vezes, a pessoa está passando uma dificuldade do relacionamento ali, de não estar falando um com o outro, mas também envolve outras coisas também. Às vezes a pessoa está sem dinheiro, tá? Então começa uma crise que pode ocasionar aí um desfecho muito prejudicial, uma separação e coisa e tal. Então a gente procura fazer um acompanhamento mais de perto, para ver o que a gente pode estar resolvendo, tá? É difícil, mas quando chega nessa parte aí de estar em silêncio, é porque nem todos quiseram ceder mais, né?
ficaram em silêncio para não haver mais brigas, às vezes também. Tá. Como Bom, você Ayrton, e disse. tem gente que vai tem esse aspecto do silêncio, mas tem gente que vai para o outro extremo também, que é gritaria, e briga, e ironias. Esse é um outro extremo também que deve ser evitado. Essa questão, assim, eu acho que é questão de comunicação. Em terapia de casal, a gente sabe que as coisas não são tão complexas assim quando a gente vai fazer uma terapia de casal. Às vezes as pessoas acham assim, o negócio é por causa da família. Não, está nisso. É comunicação, é humor, é troca, é cuidado. Essa coisa é bem mais simples. Quando se tem um silêncio, eu particularmente fico muito preocupado. Por quê? Porque o sentimento é uma coisa que tem que ser expressa. Se não expressa, o corpo vai expressar de alguma forma. Às vezes com uma somatização, doenças, depressão. E às vezes o casal chega assim para a terapia como se tivesse aquela cratera que abriu na terra, assim, que separou e que dá a impressão que não vai conseguir juntar mais. E tanto esse silêncio, não o silêncio que a Renata lembrou, esse silêncio da comunhão, esse da sinergia, 1 mais 1 é mais que 12, então a gente está junto, a gente vai conseguir superar. Não, esse outro silêncio, que é um silêncio de resistência, e é difícil, porque quando vai passando o tempo, às vezes a questão de orgulho, guardar as mágoas, então a pessoa aí se fecha mesmo. Então a gente vê, puxa, se um bateu, o outro vai lá, esse que bateu se arrepende, fica molinho. Daí o outro fica com dó, daí esse outro amolece. Daí esse que estava aqui vai lá e bate no outro. Então a gente vê que é a questão que eu falo sempre aqui, do poder, a questão da vaidade. De não ficar por baixo, eu não vou ficar por baixo, eu não vou. Porque eu acho que o que mais ama é o mais humilde, né? É aquele que vai tentar se reconciliar de novo, é aquele que esfria a cabeça e volta, né? E Renata, é difícil às vezes também a pessoa reconhecer que errou, né? Justamente nesse orgulho, quer dizer, ele fala, ele que errou, ele que vem pedir desculpa e eu não saio do meu pedestal. Silvia, eu acho que o primeiro grande erro é achar que a gente casa para ser feliz. Isso. A gente casa para fazer o outro feliz. E é difícil Quando o entender pensamento isso, é né? assim, pois é, porque o casamento, como a gente já disse no começo, o Ayrton falou tão bem, são 2 mundos que se fundem, né? Então, o pressuposto básico é da renúncia, é de estar aberto ao outro, é de estar com um olhar voltado para ver como é que eu posso fazer com que o outro se santifique, né? Como é que eu posso ajudá-lo a ser uma pessoa melhor? Como é que cada um entra na vida um do outro para fazer o outro melhor? Daí sim os 2 estão somando forças e estão olhando para a mesma direção. Nesse sentido, a carta aos Coríntios fala, o marido que não tem a fé é santificado pela esposa que tem a fé. E a mulher que não tem a fé é santificada pelo esposo. Então, qual é o meu papel dentro do meu casamento? É santificar o Carlão. Não é difícil. Esse homem aqui é uma bênção. Então, o meu papel é santificá-lo. Eu preciso chegar para Jesus se eu for para o céu, que eu falo, Jesus, eu não quero ir para outro lugar, eu quero estar na tua presença. Chegar, Senhor, esse aqui é o marido que o Senhor me deu. Olha, eu consegui fazer ele melhor do que o Senhor me entregou quando a gente casou. Eu consegui santificar o meu esposo. E ele também, a missão dele é mais árdua, ele tem que me santificar. Então, é essa troca, eu buscar o amor e levá-lo para Deus, e ele fazer a mesma coisa. Nesse sentido, né, eu vou buscar o interesse dele para a santificação dele. Agora, nisso tudo, nesse processo todo, então a gente está vindo aqui, primeiro, não o silêncio, aquele silêncio de omissão, nem a gritaria, nem a ironia, nem coisa. A gente precisa conversar. E nessa conversa, nessa comunicação, eu vou apontar defeitos dela, ela vai apontar defeitos meus, e isso machuca, às vezes machuca, dói, né? Porque a gente fica vendo, mesmo que esteja sendo feito com amor, mas dói. Como que a gente pode fazer com que esse casal que está buscando melhorar a comunicação, de repente um fala uma coisa que o outro não gosta, então de repente tem a tendência de se fechar de novo. Pode acontecer isso, não pode? Sem dúvida, pode e acontece, Carlão. Eu acredito que o primeiro passo seja a pessoa fazer uma autoanálise de forma muito honesta,
né? E perceber como ela pode mudar. Quais são as fraquezas, as dificuldades que ela enfrenta. Depois, a respeito do que ela tem de dificuldade com o outro. Pensar, ponderar, esperar a poeira baixar. E, na hora de falar, existem algumas estratégias para que a gente se faça entender melhor. Então, por exemplo, nós mulheres, a gente tem mania de falar muito. O homem, por sua vez, não tem habilidade para entender todas as coisas, depois de um discurso inteiro, pensar aquilo que é essencial. Então, o que a gente faz com eles é tortura chinesa. É verdade. Né? Como que nós, mulheres, podemos nos comunicar melhor, então, com os nossos maridos? Primeiro, descobrir exatamente o que é importante, o que é essencial, que a gente quer dizer para ele. Segundo, deixar a poeira baixar. Né? Em tempo de desolação, Santo Inácio, que a festa é hoje, Santo Inácio dizia, em tempo de desolação não se toma decisão. Espera a poeira baixar. Poeira baixou, já sei exatamente o que é essencial que eu tenho que comunicar, seja clara, objetiva. E, por fim, mais uma dica. Fale sempre como você se sente diante daquilo. Nós não somos juízes um dos outros, né? Então, falar, ao invés de dizer assim, você me magoou, você me maltrata, você é muito bagunceiro, né? Eu posso dizer, olha, eu me sinto magoada quando você faz isso, 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 de forma clara e objetiva, né? Ou então, olha, eu me sinto sobrecarregada quando eu percebo que eu não tenho tua ajuda para fazer isso, isso, isso. Da nossa parte, né? Exato, nomear, Tem que falar com clareza, expressar com verdade e ajudar o homem de forma objetiva a saber qual que é a parte dele, a que ele está sendo convocado. É isso, e isso que faz a riqueza do casamento, né? A nossa equipe foi às ruas, acompanha com a gente. Oi, meu nome é Priscila. Eu gostaria de saber se os problemas financeiros atrapalham o relacionamento. Questões financeiras, a Priscila está perguntando, atrapalham o relacionamento? Então, eu vou falar rapidinho também, é um fator que a gente... É gozado, porque se a pessoa não tem um amadurecimento espiritual, qualquer coisinha, falta de dinheiro, já é motivo para uma briga. E ao passo que tem muita gente que mora, que ganha menos que o salário mínimo e vive feliz. Então, é cada um, não tem jeito. Isso vai do conhecimento psicológico ou espiritual de cada um. Porque não dá, não tem sentido o dinheiro. A Renata comentou, complementando. tanto na abundância como na falta, né, Ayrton? E o que eu queria lembrar também, que às vezes quando tem um problema financeiro, em vez do casal se juntar e tentar solucionar, ver, redimensionar os gastos, não, o que eu mais vejo, um sai gastando para cá, outro sai gastando para lá, parece que ocorre uma competição quase assim, então e as pessoas vão indo. E aí, dentro só um ponto que a gente estava falando, que eu fiquei até ansioso para falar, porque eu também queria comentar uma coisa sobre a questão de como a mulher comunicar com o homem, como o homem se comunicar com a mulher, é porque muitas vezes a mulher está assim, preocupada, por exemplo, está no trânsito, acho que o marido está dirigindo muito rápido, ela fala assim, olha, não corra. Nossa, aciona o botão do Ayrton Senna no marido. Às vezes é mais fácil O efeito é o contrário, né? Você é um pai tão zeloso, tão legal. O que acontece que você está com o pé de chumbo aí? Aí sinto, né? Mas pega também pelo outro lado. Ponto assim, positivo. Pelo ponto positivo, porque senão vira competição. Eu falo que, olha, quando eu lembro de Caim matou Abel, a gente fala assim, nossa, inveja, né? Para mim, o que significa isso? Que a inveja, o poder, pode estar em todos os nossos relacionamentos. Então, está na Bíblia, para mim a Bíblia é tipo um livro de autoajuda. Eu consigo fazer uma tradução para psicanálise, para psicologia, muito intensa, falando, mostrando que as questões básicas da alma humana estão ali e como lidar. Então, puxa, eu preciso tomar cuidado, porque senão a comunicação vai ser uma competição. Não vai haver troca. Senão a troca, mas para haver troca é o que vocês falaram. Questão da humildade. Às vezes a pessoa se sente menos por ser humilde, porque as pessoas confundem ser tonto, bobo, ser humilde. Então, aquele que briga pelo casamento, às vezes se sente numa posição inferiorizada. E hoje está 50% assim, mulheres pedindo separação e homens pedindo separação. E homens querendo reparar o casamento, como mulheres querendo reparar o casamento. E aquele que está querendo reparar o casamento, muitas vezes ele se sente menos.
E às vezes o outro se sente que nem eu falo assim, às vezes, o exemplo da bexiga. A gente fala que hoje tem uma inflação do ego. Então, todo mundo quer ser, quer aparecer. A gente vive um momento de espetacularização da existência. Todo mundo, olha, tem que ser muito para ser feliz. E não ter a troca aqui, a dois, para ser feliz realmente. Uma coisa mais tranquila. E muitas vezes esse que está mais inflado, parece que está no poder, porque está controlando a separação. E o outro, às vezes, eu até estava comentando com um cliente muito inteligente que eu atendi esses dias, assim, ele falou, mas a questão um parece uma bexiga, grande, empavonado, porque eu estou no poder, quero sair. E o outro, às vezes, é mais fortalecido, porque ele está brigando, e brigando muito pela relação. Certo. Então, esse, às vezes, é forte, mas esse, coitado, está, às vezes, se sentindo fragilizado. E o mais forte é o que mais perdoa e o que mais ama, né? A gente vai para um intervalo e eu gostaria assim, de pedir para você participar aqui conosco. Liga aqui no nosso call center, 3791 3871-9620, o nosso DDD é 19. Liga aqui para a gente, né? Passa a sua mensagem, manda também um WhatsApp para nós. A gente vai para um intervalo breve, daqui a pouquinho a gente volta, tem muita coisa boa para a gente falar ainda. Até já. E a gente queria, nesse nosso bate-papo, voltar aqui com um questionamento, né? Quando a pessoa está namorando, ela faz de tudo para conquistar, né? E benzinho para cá, lembra de dar flor e dar o que a pessoa gosta e aquele chamego todo. E depois que casa, muitas vezes esquece disso, né? Porque a gente precisa continuar namorando. É muito importante o casal prestar atenção nisso, né? Às vezes vem os filhos e o casal esquece um do outro por causa dos filhos, e isso daí não deve acontecer. Então eu queria falar com você, Renata, o que acontece? Que as pessoas parece que quando estão namorando são de um jeito e quando casam mudam completamente. Então, a fase da conquista exige esse sair de si, né? Quando a gente casa e cai na rotina, a vida não é fácil, né? A vida que cada um leva com trabalho, com estudo, com todos os conflitos que tem que administrar ao longo do dia, a casa. Tem que lavar roupa. Exatamente. Tem gente que fala, nossa, eu achava que a roupa já vinha lavada e passada, e de repente você tem que fazer isso. Só casando para descobrir, né, tudo que existe numa casa para ser gerido, né? Mas, enfim, são muitas atribuições e muitas coisas para lidar. Querer exigir que o casal tenha aquele componente, aquele relacionamento de namoro, é ilusão, né? É conto de fada. Agora, fazer com que essa rotina, com todo esse esforço, com todas as dificuldades, as agruras do nosso dia a dia, também tenha dentro esse componente do carinho, do afeto, né? É tão pouco que precisa, né? É aquele, e aí, como foi seu dia? Tudo bem no trabalho? Querer se interessar pelo outro, né? E reconhecer as pequenas coisas. Mais do que achar que a gente tem que viver de declaração de amor, esperar sempre que o outro elogie. Mulheres, homem não presta atenção no cabelo, na roupa e na cor da unha. E não presta. Pois é, a gente imagina só, né? Depois de um dia inteiro de trabalho, o homem tem que chegar em casa e falar, nossa, que cor magnífica de esmalte. É ilusão, exigir muito. Pois é, exigir Agora, algo que o homem não tem. Geralmente, né? Vai que tem algum homem que repare e vai pensar que é fora da curva, né? É fora da curva, né? Mas, pois é, mas em regra não é assim que a coisa funciona. Não, e a mulher se sente magoada porque, nossa, eu tirei a sobrancelha, ele nem viu. Gente, coitado do marido, né? Então, ter a simpatia, perceber que o homem é diferente, né? Graças a Deus, imagina se fosse igual, eu casaria com uma mulher. Então, por isso que essa diferença é que nos desinstala, né? A diferença me faz sair de mim mesmo. Pois é. Né? Agora, se o carinho não vem nesse elogio que a mulher esperou, ela pode reconhecer o carinho que veio no sustento da casa, naquele homem que está voltando para casa depois de um dia inteiro de trabalho e vai se sentar à mesa para um jantar, né? Na cumplicidade de irem os dois juntos para a cama no mesmo horário. Nem que o outro tenha que ficar com um livro, enquanto o outro já pegou no sono. São essas pequenas coisas que entram como aquele cortejo, aquele cortejamento, aquele bem-querer do namoro.
Hoje as coisas mudaram. Você viu que a pessoa chega em casa, ela mostra uma mensagem no telefone e fica só olhando o telefone, ninguém conversa mais. É aquilo que eu disse no começo. Precisa tomar São muito pequenas cuidado. coisas, né? Pequenas coisas. Pequenas E coisas. como é que faz, Ayrton, para... a Renata estava falando agora há pouco, né? Que não dá para a gente ter aquele ritmo de vida, aquela rotina de vida que a gente tinha no namoro. Mas, ao mesmo tempo, essas dificuldades não podem se tornar um empecilho e levando até o fim do casamento, né? Então... Eu penso também em um outro ponto, sabe, Carlão? É assim, será que o casal construiu algum projeto junto? Então, a questão da comunicação. Porque se tem um projeto em comum, o problema é que hoje os projetos são, é do marido, ele quer fazer tal coisa, e a mulher quer fazer tal outra coisa. Mas qual é o projeto comum? Então, quando tem um projeto comum, daí, por mais que tenha essa dificuldade do dia a dia, a gente está batalhando. Mas sabe que eu observo uma coisa, que muitos casais, quando tem uma batalha, também se envolve demais nessa batalha, a construção de uma casa, por exemplo. Depois que constrói a casa, 6 meses depois não tem essa batalha e acabam separando. Até uma coisa meio estranha, que daí ficam só 2 homens-máquina, fica todo mundo trabalhando. Mas tem o Adler, que é um psicanalista americano, ele fala assim ele fala do goal directing, que é você ter você pode estar num estado de depressão, tristeza, porque você não tem um objetivo onde você quer chegar. E no casal, se o objetivo é só de um, aí cada um vai caminhando para um lado. Então, o difícil é ver o que nos serve, o que é importante realmente. Qual que é? Eu sempre pergunto para os casais que eu atendo, primeiro, o que você viu na pessoa que te fez querer casar com tal pessoa? E se tivesse uma palavra que é que nem como se fosse um brasão, que a gente fosse colocar no brasão da sua família. Qual seria essa palavra que iria estar ali? Então, para sentir isso que a Renata falou, achei muito legal, que é a questão que a gente chama da sinergia de 2, né? Ela descreveu aqui uma coisa que eu achei muito bonito, Renata. A questão de como você e seu marido se relacionam, essa proposta toda. Isso aí é sinergia. Para quem não lembra, sinergia é um conceito da física, que assim um elemento mais o outro resulta um terceiro mais forte. Tipo assim, 1 mais 1 é mais que 2. Tá, isso que é sinergia. Isso é sinergia. E isso é coisa de casal, e isso a gente pode pensar, que é uma coisa que daí pode pensar em questão, que nem ela falou, de Deus, essa coisa que vem uma coisa de superação. Então, eu estou cansado de perceber assim, a divina providência de Deus, a presença nos relacionamentos, no amor, na troca, quando estou junto, que me dá energia. Eu vim de Sorocaba hoje aqui, assim, numa energia, numa alegria, por causa dessa troca, a troca que a gente está tendo também com o público, passar as nossas ideias. Então, o ser humano é troca. É isso que nos dá força. E muito facinho está desviando por bobagens, por coisas pequenas, como eu disse. Existem brigas médias e brigas muito sérias, que nem falaram de traição. Muito embora traição, eu atendo muita gente que passou por essa situação, mas que o casamento se fortaleceu muito após isso. Ô Paulo, e às vezes no meio da crise, a vontade de desistir, ela é muito grande, né? Mas a gente sabe que Deus nunca desiste da gente, né? Então, como que a gente pode orientar, né? Como que você orienta os casais assim que falam, não dá mais? Não, realmente é complicado, mas assim, quando existe Deus no coração, há muita oração, inclusive, a gente pega mais pelo lado espiritual também, que é importante ter o lado espiritual gerindo a família, né? Então, eu digo, os psicólogos lá do COV também e as reuniões de círculo, procura sempre focar que, após a crise, a gente teve vários casais que nós soubemos que houveram crises, mas, em função deles estarem reunidos sempre, conseguiram se restabelecer. Hoje estão depoimentos também nos encontros sobre o relacionamento que conseguiu restabelecer. Função do lado espiritual, entendeu? O lado espiritual é importante. Por isso que eu sempre digo, quando não existe Deus, é muito difícil uma relação. Difícil, é verdade. E a gente está terminando o nosso programa, infelizmente, porque passa assim super rápido. Então, eu gostaria de agradecer muito, Renata, a sua presença aqui conosco, viu? Eu que agradeço, Silvia. Volte Obrigada. sempre muito enriquecedor. Obrigada, Ayrton, pela sua presença, viu? Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Olha, eu que agradeço, fico muito feliz mesmo, aprendi muito.
tinha um professor que sempre falava assim, uma aula boa é quando a gente aprende, e a gente, professor, aprende. Aprendi muito com vocês, muito obrigado. Eu agradeço novamente. Que alegria. Paulo, muito obrigada da sua participação conosco, viu? Legal. Obrigado vocês também por trazer mais uma vez o COF aqui, a presença do telespectadores do Brasil inteiro, né? Onde a gente pode mostrar que vários voluntários podem fazer muita coisa, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado a você, a Ivoni, a Edivalde, a Marliette, tantas outras participações. A semana que vem a gente espera você aqui também. A gente vai falar sobre os temperamentos, aceitação e amor. Obrigado, amor. Obrigado, Senhor. Amor. Obrigado a toda a equipe. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você na sua casa. Tchau, Amém. Até lá.